Olá, eu sou José Aguiar, quadrinista. Hoje eu vou contar para você um resumo da história dos quadrinhos pelo mundo. Uma história que não cabe em poucos minutos, mas que faz parte da vida de todos nós. Comics, mangá, banda desenhada, manhwa, fumeto, gibi. Todas essas palavras falam da mesma coisa, histórias em quadrinhos. Uma forma de arte, de leitura, de entretenimento, de cultura que se tornou popular no mundo todo no século XX, mas que nasceu antes e deve ir mais longe ainda. Falar de sua origem é uma armadilha. Toda arte é algo que se faz de maneira orgânica, que inclusive se constrói coletivamente. E os quadrinhos não surgiram em um só lugar. Não se trata de uma ideia que pipocou na mente de um só artista. Quadrinhos são a soma do esforço de incontáveis artistas que, durante a história humana, exploraram as possibilidades de narrar histórias registradas por meio de desenhos e textos. Há quem diga que a pintura rupestre seria o antepassado mais remoto. Cenas de ação encaçadas talvez foram o início de tudo nas artes gráficas, mas nunca foram quadrinhos. Civilizações antigas aprimoraram esses recursos para criar escritas icônicas para registrar seus cotidianos, batalhas e lendas, como os murais egípcios, por exemplo. Mas apesar de lembrar, também não eram quadrinhos. Veja a coluna de Trajano, construída em Roma no século I da Era Comum, para narrar a vitória do imperador Trajano sobre a Dácia em 155 cenas que eram lidas de cima para baixo. Se ela fosse desenrolada, seria uma gigantesca tira que narra toda a batalha de forma sequencial. Sequência é um elemento importante, mas aqui ainda não temos um quadrinho. O tempo avança e outras soluções começam a surgir. A tapeçaria Bayeux, bordada em linho por volta de 1070, narra a conquista da Inglaterra pelos normandos de forma tão clara que até foi adaptada para um gibi cerca de 1000 anos depois. Mesmo assim, ela nunca foi um quadrinho de verdade. A invenção da imprensa foi muito importante para que surgissem obras menos monumentais, que começaram a esboçar o que viria a ser os quadrinhos atuais. Veja esta gravura de 1460, que, em 12 quadros, numa mesma página, narra a tortura de Santo Erasmo. Mas reunir vários quadros numa só folha para contar uma história ia demorar muito para se tornar a regra. Mas este já é um exemplo de que os quadrinhos estavam a caminho. Mas em diferentes locais do mundo foram surgindo mais protótipos de quadrinhos. Na China, no século XVIII, foi feita esta página, didática, que mostra o processo de fabricação da porcelana. Há também um exemplo do trabalho do japonês Hokusai, no início do século XIX, abrindo caminho para os mangás. Por sinal, é nesse século que começam a surgir mais e mais artistas estabelecendo cada um do seu jeito os conceitos do que um dia seria chamado de histórias em quadrinhos. Entre os mais famosos estão o suíço Rudolf Töpfer, que na década de 1830 chamou a atenção com livros com narrativas em capítulos de personagens que ajudaram a popularizar os livros de quadrinhos na França. Em 1865, na Alemanha, Wilhelm Busch publica Max und Moritz, dois moleques doidos que sempre acabam assados, congelados, prensados, enfim, sofrendo muito em histórias que os tornaram populares até hoje. E no Brasil, tivemos Ângelo Agostini, que criou as primeiras séries nacionais de quadrinhos, As Aventuras de Nhoquim e Zé Caipora. Mas sobre ele e a história do quadrinho brasileiro eu falo mais no vídeo aqui no canal, o link você encontra na descrição. O fim do século XIX trouxe o primeiro boom de popularidade dos quadrinhos, quando nos Estados Unidos surgiam suplementos de jornais. Coloridos, enormes e com muitas páginas, eles eram grandes novidades, trazendo autores e personagens que ajudaram a formalizar a gramática dos quadrinhos. Os suplementos se espalharam pelo mundo, inclusive no Brasil. Entre eles estão o Yellow Kid, que não usava balões de fala. Até então a tendência eram as legendas fora dos quadros, mas o seu texto era escrito na sua roupa. Curiosamente, com o tempo começaram a aparecer balões em outros personagens dessa mesma série. Ainda nos suplementos, outro grande clássico foi Little Nemo de Winsor McCay, que abriu o século XX reinventando o design das páginas semanalmente, para contar as aventuras de um menino no mundo dos sonhos. Entre as décadas de 1920 e 1940 surgiram diversos personagens ainda hoje populares. Em 1929, na Bélgica, veio Tintin de Hergé, que com a sua linha clara influenciou toda a Europa, mas principalmente a França. Na década de 1930, os Estados Unidos viram uma série de personagens de aventura invadir os suplementos. Aventuras no espaço, no passado remoto, ou no submundo urbano da época, ou mesmo em florestas distantes povoaram a imaginação dos leitores e se espalharam rapidamente mundo afora. O enorme interesse pelos tabloides fez com que eles fossem vendidos avulsos dos jornais, ou em encadernados baratos, mas a demanda por material inédito cresceu e assim surgiram as primeiras revistas em quadrinhos, aqui apelidadas de gibi. Em 1938 surgiu Superman, o primeiro super-herói, dando início a uma espécie de mitologia moderna que continua expandindo até hoje graças a infinitas variações desse tema.
Depois da Segunda Guerra Mundial, o interesse dos leitores seria mais focado no gênero de terror, o que causou comoção social que, junto da paranoia anticomunista dos anos 50, associou os quadrinhos à delinquência. O resultado, além de gibis destruídos e o preconceito com relação a essa arte, foi a criação de um código de autocensura. As revistas de terror praticamente foram extintas e os heróis se tornaram ingênuos e dóceis, diminuindo ainda mais o interesse dos leitores neles. Mas essa também foi época de importantes personagens. Will Eisner, através do seu detetive noir, o Spirit, inova a narrativa adulta e o design das histórias curtas. Nas tiras de jornal norte-americanas surgiu também Peanuts, de Charles Schulz. Na Itália, começava o império da editora Bonelli, graças ao cowboy Tex. Na França, Goscinny e Uderzo criaram o guerreiro gaulês Asterix, que se tornaria o personagem símbolo do seu país. No Japão pós-guerra, Osamu Tezuka começava a se tornar um dos autores mais influentes até hoje do mangá moderno. Os anos 1960 foram a ressurreição dos super-heróis com a chegada dos personagens desajustados da editora Marvel, que fazia contraponto aos comportados heróis da editora DC Comics. Os quadrinhos desse gênero deixavam de ser infantis ou voltados a leitores maduros e nostálgicos. Passaram a falar das angústias de sua época, trazendo esses seres fantasiosos mais perto do mundo real. Se tornaram um sucesso entre universitários e lentamente a ter reconhecimento acadêmico, sendo encarados não só como mídia de massa descartável, mas como uma arte contemporânea e original. As décadas de 1960 e 1970 foram tempos de cultura underground, pop art, contracultura e revolução sexual, que se refletiu nos quadrinhos, que passaram a atingir novos públicos no mundo todo. Nessa época, a Argentina contribuiu com pelo menos 2 clássicos: a ficção científica distópica O Eternauta, uma metáfora ao imperialismo estrangeiro, e a não menos crítica e política Mafalda. O Japão voltava o olhar para o seu passado anterior à guerra que o devastou e criou clássicos como a série Lobo Solitário, mas sem esquecer da tragédia recente trouxe Game Pés Descalços, relato autobiográfico de um sobrevivente do Holocausto Nuclear. A França traria uma nova geração de autores de ficção e fantasia adulta, influenciando autores do outro lado do Atlântico a fazer o mesmo. Mas se por um lado, vindo da literatura, um bárbaro conquista leitores com sua truculência numa era que nunca existiu, Will Eisner retornou aos quadrinhos estabelecendo o conceito de graphic novel para falar do mundo real com lirismo. A década de 1980 trouxe um olhar cínico e preocupado com a iminência de uma guerra nuclear, como na série japonesa Akira e nas norte-americanas Watchmen e Cavaleiro das Trevas, que também propuseram a revisão e desconstrução do mito dos super-heróis. Movimento que também abriu caminho para novas abordagens da fantasia adulta, como Sandman e Monstro do Pântano. Na mesma época, Maus, de Art Spiegelman, usou de metáforas com animais antropomorfizados para fazer um dos mais impressionantes relatos dos horrores da Segunda Guerra Mundial, enquanto que o mangá Dragon Ball se tornava um fenômeno mundial. Os quadrinhos seguiram mundialmente se sofisticando visualmente e experimentando, muitas vezes navegando de acordo com os humores do mercado. Se na década de 90 havia todo um movimento voltado à conquista do leitor adulto, os quadrinhos de heróis amargaram seu ponto mais baixo, levando o mercado norte-americano à sua maior crise, de vendas e criativa. Já o Japão via fenômenos como One Piece prosperarem rapidamente e o mangá começou a se espalhar pelo mundo todo. Já no fim dos anos 90, com a popularização da internet, as webcomics começaram a se desenvolver. Páginas de autores e mídias sociais começaram a se tornar espaço para toda uma geração desapegada do papel. Neste século, enquanto leitores mais velhos e nostálgicos investem grandes somas em encadernados de histórias antigas, toda uma nova geração de autores trabalha com tiragens reduzidas, focadas em seguidores de suas mídias sociais e venda direta, ou também através de eventos. Material produzido de forma muitas vezes independente, ou por financiamento coletivo. Outros permanecem completamente online, em plataformas como a Webtoon, que centraliza milhares de leitores no mundo todo, apostando na leitura em dispositivos móveis. O impresso e o digital convivem. As tiragens seguem diminuindo, assim como os jornais que publicam tiras. O cenário é mais diverso e complexo que no passado, e novos desafios e formas de leitura surgem a cada dia. Mas, mesmo assim, os velhos personagens seguem se reinventando e novos estão nascendo agora mesmo. Enfim, os quadrinhos, como um todo, seguem como sempre, criativamente rumo ao futuro. Este vídeo foi realizado através do projeto Debaixo d'Água. A nossa intenção é a de sensibilizar sobre a importância do parto humanizado, do acompanhamento do trabalho de parto e do apoio a gestantes e suas famílias. Com o nosso livro, esperamos estar contribuindo para a discussão sobre como a nossa sociedade, dentro de suas diferentes realidades e contradições, pode se preparar para respeitar toda mãe que gera uma nova vida.
Debaixo d'Água é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba, com incentivo das empresas Celepar e Divesa.